bem-vindos à Casa de Restauração nessa noite. É uma alegria recebê-lo aqui, receber a sua família. É uma honra tê-lo aqui conosco. A minha oração é que Deus te abençoe grande, abundantemente, e que você seja, assim, potencializado em tudo aquilo que o Senhor sonhou para você. Deixa eu lhe dizer uma coisa, rapidinho. Agora, no mês de janeiro, durante as quartas-feiras, toda quarta-feira, a partir das 19h30, aqui no prédio da 17, nós vamos ter um culto, né? Nós vamos ter culto durante todo o mês, e no lugar da ministração nós vamos fazer aqui um seminário sobre voluntariado. Então é muito importante que todos estejamos presentes. Você não tem a sua célula para ir, as células são de recesso, então toda a igreja precisa estar reunida aqui nas quartas-feiras, às 19h30. Quem me entendeu diz amém? Nós vamos começar nessa próxima quarta-feira e vamos estender aí durante todo o mês de janeiro. Esse é o propósito, porque nós estamos assim reconstruindo, reformando muitas coisas aqui na igreja, muitas informações importantes serão passadas, não apenas para o seu conhecimento, mas estimulá-lo também a crescer e a prosperar em Deus. Repete comigo assim agora, o Deus de Betel. Pois é, mas quem é esse Deus de Betel? Antes que alguém possa perguntar se nós temos um Deus diferente, deixe-me esclarecer logo isso para você. Nós temos uma aliança como igreja que foi firmada no texto em que a palavra Betel, em que Jacó dá um nome a um lugar que antes era Luz, mas ele o batiza, o rebatiza como Betel, como casa de Deus. E em cima desse chamado, desse lugar, desse texto, dessa palavra, nós temos então uma identidade e uma missão de restauração. E quando eu estiver falando nessa noite, durante esses minutos, eu queria que você se colocasse também na posição de Jacó, como alguém a ser restaurado. Mas eu também queria que você se colocasse na posição de uma igreja, dessa igreja, uma igreja também que está em processo de restauração. E eu queria que você se colocasse também, terceiro ponto, no lugar do restaurador. Diga, eu sou um restaurador. Para frente eu vou pregar sobre isso, diga comigo assim, restaurado para restaurar. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, você é um restaurado. Sua missão ser um restaurador. Então nós temos um chamado, uma identidade, nós temos uma missão e a missão de restauração. Enquanto nos mantivermos fiéis a esse propósito, a esse chamado, a essa palavra, o Deus de Betel, Ele nos abençoará em tudo aquilo que fizermos. Isso é uma promessa e nós estamos debaixo dessa promessa. Eu ainda consigo me lembrar de todas as vezes que Deus apareceu para mim, não fisicamente, mas espiritualmente, me chamou dizendo, eu sou o Deus de Betel, e me dava direções a respeito daquilo que deveríamos fazer na igreja, e nesses últimos dias não foi diferente, e Ele disse, retorna a Betel, e estimula o povo a ser um povo de restauração. E é sobre isso que nós estamos falando nas últimas, semana passada, no culto da virada. Aliás, quem não esteve na virada, nós colocamos lá no YouTube, no meu canal do YouTube, a palavra da virada. Normalmente nem faço isso, mas é importante que você não esteve, você assista domingo passado o culto da virada e hoje você está aqui em nome do Senhor Jesus. Então eu quero mostrar para você como é uma caminhada de restauração, um processo de restauração. Nós somos restaurados para restaurar. Gênesis capítulo 28, versículos 18 e 19, diz assim: na manhã seguinte, Jacó pegou uma pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna, derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. A nossa história, irmãos, precisa de marcos. Eu acho que todos conhecem a história de Jacó, do enganador que teve que fugir do seu irmão, e na sua rota de fuga ele tem um encontro com Deus. No seu momento mais difícil, ele se encontra com Deus. Deus aparece para ele num sonho, numa forma de uma escada que tocava do céu à terra e que trazia a resposta de Deus para a vida dele. E no final daquele sonho, é exatamente isso que acabamos de ler, ele levanta, ele percebe que Deus está ali, ele pega a pedra que ele usou como travesseiro, unge ela e chama aquele lugar de Betel. Com isso, Jacó, ele estava estabelecendo um marco histórico na sua vida.
Na minha vida e na sua, nós também precisamos ter marcos históricos que nos lembrem de onde nós saímos, que nos lembrem aonde nós estávamos e como Deus nos trouxe até o lugar que estamos hoje. Por quê? Porque esses marcos no dia da dificuldade, eles vão nos garantir, eles vão nos estruturar para que nós possamos alcançar ainda voos maiores, porque Deus não desistiu daquilo que começou na sua vida. Aquele que começou a boa obra, Ele a completará até o dia de Jesus. Essa palavra é para você. Então tenha marco. Quem sabe hoje seja um marco na sua vida de que Deus quer te levar adiante, Deus quer te impulsionar adiante, Deus quer te levar mais alto, porque essa é a vontade dele para a sua vida. Jacó estava ali derramando azeite e marcando um local como um marco especial da presença de Deus na vida dele. E o nosso Deus age dessa maneira. Agora, a promessa de Jacó seria, ele deveria voltar àquele lugar. Ele estava numa jornada, todos nós estamos numa jornada. E Deus disse para ele, olha Jacó, eu não te deixarei e não te abandonarei. E quando eu terminar a obra que eu estou fazendo na sua vida, você voltará a esse lugar. De voltar a Betel, voltar à casa da restauração, porque ali iria reimpulsioná-lo para um outro tempo, para um outro marco, para um outro momento, para uma nova história da glória de Deus. Então Deus faz assim também comigo e com você. Estabelecemos marcos que são fortalecidos na nossa memória, como naqueles momentos em que Deus apareceu para nós, que Deus falou conosco, numa ministração, numa oração, no seu quarto fechado, dentro de uma igreja, em algum lugar, talvez numa reunião de célula. Eu quero que você se lembre disso e saiba que aquele Deus, o Deus que lhe apareceu, Ele continua contigo e Ele não desistiu de você, não te deixou e nem te abandonou. Diz amém? Porque o processo de reconstrução, o processo de restauração é um processo. Ele é um processo contínuo, ele não para, ele não descansa, ele não termina. E Deus vai fazendo a obra. Como eu disse, aquele que começou, ele não vai parar. E na vida de Jacó, eu acho que o primeiro grande passo era a restauração do caráter duvidoso de um homem que era um trapaceiro. Então, no caminho de volta, depois de 20 anos, você conhece a história, se não conhece, depois você lê lá, né, Gênesis 28, 29, 30 e seguintes. No caminho de volta, depois de Jacó ter trabalhado durante 20 anos, quantos anos? 20 anos na sua peregrinação, e ali ele teve um encontro, quando ele deixa Betel e continua na sua jornada, ele tem um encontro com ele mesmo. Qual é esse encontro? É o encontro com seu tio Labão. Porque se ele era um trapaceiro e viveu a sua vida usando da expertise da trapaça para conquistar alguma coisa, agora ele estava diante de alguém que era mestre PhD nessa arte, e essa pessoa, esse seu tio, ele o enganou primeiro com relação a Raquel, sua esposa, e o fez trabalhar durante 14 anos para que conquistasse o amor dela e pudesse se casar com ela, e também trocou o seu salário durante muitas e muitas vezes. Ele ganhava por comissão ali no cuidado do rebanho, e durante aqueles 20 anos, ele precisou aprender na carne, o que era ser enganado. Porque o enganador, ele precisava dessa experiência, era uma experiência de reconstrução, era uma experiência de restauração. E às vezes na nossa vida nós passamos por momentos como esse, de dificuldade, de crise, porque nós estamos sendo confrontados com aquilo que nós somos, ou com aquilo que nós éramos. E Deus quer mudar essa história na sua vida, Ele quer que você seja novo, que você seja diferente, Ele quer lhe dar uma nova oportunidade. Então, depois de completar esses 20 anos, Jacó desistiu, cansou daquela vida, era hora de voltar para casa. Repete comigo, era hora de voltar para casa. Então ele pega a sua família, reúne tudo aquilo que ele tinha, seu rebanho, todos os bens, os seus empregados, os seus escravos, e forma uma grande caravana e volta para casa. E nesse caminho de volta, ele vai ter um encontro, novo encontro com Deus. Olha o texto, Gênesis capítulo 32, versículos de 23 a 30, diz assim: depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, Jacó chegou no lugar que chamava-se Val de Jaboque, é um ribeiro chamado Jaboque. Ele passou para o outro lado tudo aquilo que ele possuía, e Jacó ficou sozinho, diz o versículo 24, repete comigo, Jacó ficou sozinho. Sabe, tem coisas na vida que você não vai poder contar com ninguém.
que você não vai poder contar com ninguém, absolutamente ninguém, com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho. Você não vai poder contar com o seu melhor amigo. Há momentos na vida que você precisa ter um encontro pessoal, individual com Deus, e esse encontro, ele vai ser transformador e restaurador na sua vida. E Jacó entendeu isso, atravessou todo mundo para o outro lado do ribeiro, do riacho, e ficou sozinho. Então diz o texto que veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Sabe, eu já disse isso nas ministrações passadas. Se eu tenho uma promessa e se eu quero conquistar essa promessa precisa vir acompanhada de fé e de ação. Diga fé e ação. Sabe, Jacó ali, ele tinha um problema grande, ele precisava se preparar para encontrar com seu irmão, que queria matá-lo, e ele precisava de algo mais do que estratégias humanas, ele precisava de uma bênção. Do que ele precisava? Eu vou lhe dizer uma coisa, irmão, tudo que você precisa na sua vida, para prosseguir rumo ao alvo, a promessa que Deus deu para você, é uma palavra de Deus abençoando você, uma palavra de encorajamento, uma palavra que Deus diga, você vai chegar do outro lado, você vai vencer essa batalha, sua casa vai ser restaurada, sua vida vai ser transformada. Essa palavra ela é reveladora, mas ela também é restauradora. Então Jacó ficou a madrugada inteira, o texto diz assim, veio um homem, que era um anjo, ou era o próprio Jesus, ali numa pré-aparição, e se pôs a lutar com ele até o amanhecer, provocando ele. Você quer bênção? Então tem que lutar. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Mas, então, o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas mesmo com toda a sua enfermidade momentânea, Jacó não desistiu. Era algo que ele precisava fazer, ficar sozinho com Deus e lutar com Deus até que ele recebesse a bênção do próprio Deus. Deixe-me ir, dizia o homem, já vai despontar amanhã. Mas Jacó respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Vamos repetir isso? Não. Quem está disposto a lutar com Deus como fez Jacó? A não sair daqui sem receber a sua bênção. A não sair daqui sem receber aquilo que Deus lhe prometeu. Isso é uma guerra, é uma disputa de fato, e você precisa de fé e de ação, na oração, na busca. Fiz uma pergunta para ele, que é uma pergunta emblemática. É uma pergunta que eu diria desmontou completamente Jacó, desarmou ele de todo argumento que ele podia ter. A pergunta é, qual é o seu nome? Vira para quem está ao seu lado e pergunte qual é o seu nome. Não precisa responder, é só retórico, mas na Bíblia essa pergunta, ela era muito mais do que alguém dizer, meu nome é João, Antônio, Pedro, Maria. Não, aquilo ali significa que Jacó precisava reconhecer quem ele era. Qual era o nome dele? Jacó. O que significava Jacó? Trapaceiro, enganador. Então, quando o anjo pergunta quem é você, ou qual é o seu nome, ele ali está abrindo o coração e está reconhecendo, diga reconhecendo, quem ele é de verdade. Eu sou um trapaceiro, eu sou Jacó. Diga o seu nome, eu sou? Sabe, é isso que Deus quer ouvir de você. Ele quer ouvir a verdade a seu respeito, não que ele não saiba, mas ele quer ouvir um coração que confessa, que arrepende, que declara, e que busca nele, diga em Deus, a sua solução, a sua bênção e a sua promessa. E ali Jacó estava sendo tratado, era o primeiro ponto da restauração, da reconstrução na vida dele. Ele precisava ter um caráter restaurado, e quando você volta lá ao texto, o homem lhe perguntou qual o seu nome, Jacó, respondeu ele. O versículo 28 diz assim, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, diga Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que você pergunta o meu nome? E o abençoou ali. O que Jacó queria? Diga, uma bênção. O que Deus perguntou para ele? Qual o seu nome? Quem é você? E ele disse, eu sou Jacó. Jacó não, agora eu estou fazendo um novo marco na sua vida. Agora você deixa de ser Jacó. O seu velho homem morreu e agora você renasce como Israel. Isso é o marco da cruz. Quando nós encontramos com Jesus, o velho homem já morreu e nasce uma nova criação, uma nova criatura. Nós recebemos um novo nome, nós recebemos uma nova história, nós recebemos uma nova oportunidade. Deus está mudando a nossa história, diz amém. Deus está mudando a sua história. E ele diz agora, o seu nome será
Israel, porque você lutou com Deus e você prevaleceu. Com Deus e com os homens e você prevaleceu. E o que Jacó fez? Ele estabeleceu um novo marco. Diga, novo marco. Ele era muito bom nisso. E Jacó chamou aquele lugar, diga, Peniel. Porque eu vi Deus face a face e a minha vida foi poupada. Sabe, todos nós precisamos ter um encontro face a face com Deus. E se você veio aqui nessa noite, de alguma forma, de alguma maneira, você também precisa, também você queria, desejaria, gostaria de ter esse encontro face a face com Deus. E eu vou lhe dizer, você não vai morrer. Muito pelo contrário, esse encontro ele é revivificador, ressuscitador. Ele restaura aquilo que está morto, traz vida para aquilo que está morto, traz esperança para aquilo que não tem esperança. Então a restauração do caráter, agora não era mais Jacó, agora era Israel. Se ontem você era um pecador e o seu nome, o vulgo pelo qual o chamavam, era isso, ou era aquilo outro, né? Aquele apelido que as pessoas chamavam, narigudo, branquelo, ou coisas mais pejorativas, né? Careca, cabeludo, barbudo, magrelo, gordinho. E eu estou falando isso aqui de coisas light, mas às vezes são coisas tão terríveis. Eu quero dizer que quando você encontra-se com Jesus, quando você começa esse processo de restauração, que é atravessar aquele rio, que é ter um encontro face a face com Deus, o seu passado acabou. Diga, morreu. Agora eu sou uma nova criatura para Cristo Jesus. Diz amém, dá um glória a Deus aí. É isso que é importante. Se vai aplaudir, aplaude com força. É isso que precisamos entender. Eu sou nova criatura. De novo, eu sou nova criatura. A gente canta isso tão bem. Nova criatura sou, o velho homem já morreu. Isso é verdade, é a pura verdade. Porque Deus está trabalhando na restauração e na reconstrução do seu caráter. Então, como pessoa, esse é o trabalho de Deus. Alguns aqui já estão no processo da restauração. Por isso eu disse que quando nós entramos no processo de restauração, nós somos restaurados para restaurar. E quando nós não estamos no processo, essa é a oportunidade de você entrar nele, de experimentar a restauração de Deus. E como igreja, nós somos casa de restauração. Nós trabalhamos para que vidas sejam restauradas, em nome de Jesus, pelo poder do Evangelho. Aquele que está morto, perdido, ele será restaurado. Aquela família que está destruída, ela será restaurada. Restauração de negócios, de renda, de finanças. Jesus morreu na cruz, levando sobre ele toda a maldição do pecado. E essa maldição dizia respeito à pobreza, à enfermidade e à morte espiritual. Nós somos restauradores de todas essas coisas. Diz amém? Mas essa restauração não termina ali, sabe? Quando Jacó atravessa o rio, depois de ter tido seu nome mudado e de estar manco, né? Tamanco não é o calçado, mas de estar manco, vamos deixar o português aqui no lugar. Depois de estar manco, ele atravessa o rio, então mancando, porque agora ele precisava de uma outra restauração. Diga outra restauração. Pergunta para quem está do seu lado, não vai acabar não? Não, não vai acabar, tem mais, tem muito mais restauração de onde veio essa. Diga assim, restauração familiar. Porque agora Jacó, ele precisava se encontrar com o seu passado. E interessante que no caso de Jacó, o passado tinha nome, Esaú. Porque ele passou a perna em Esaú algumas vezes, trapaceou, tomou o lugar da primogenitura do seu irmão Esaú. E agora, quando Esaú soube que Jacó estava voltando para casa, ele saiu ao encontro de Jacó com 400 homens de guerra para receber o seu irmão durante o caminho. E Jacó ficou com muito medo, diga medo. Sabe, esse é o encontro com o passado. O encontro com o passado sempre provoca um medo na gente. Por quê? Porque existe erro, porque existe culpa, porque existe pecado. Mas, diga mais, foi por causa disso que Jacó ficou sozinho com Deus. Sabe, quando o medo da culpa e da condenação, ele nos persegue de forma muito contundente, é preciso ter esse tempo com Deus, é preciso voltar a Betel. E o que aconteceu lá? O nome de Jacó foi mudado. Nós cantamos aqui, né? Leon cantou tão bonito, meu nome mudou, né? E dentro da canção, por isso, grato sou. Olha como é que essa história vai continuar.
Gênesis 33, de 1 a 3. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando, com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas, colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, Raquel com José por último, e ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. O que Jacó fez? O que nós fazemos sempre. Procuramos uma artimanha, uma estratégia humana para resolver problemas espirituais. Ali é um problema muito maior, era um problema de família muito grave, era jura de morte, amargura e ódio da parte de Esaú. E ele pensava assim, se ele atacar um grupo, eu fujo com outro. A ideia dele era proteger José e Raquel. E se atacar lá, eu fujo aqui, mas isso não ia adiantar. Sabe, tem hora, irmão, que o seu jeitinho não vai dar jeito. Tem hora que a sua forma de lidar não vai conseguir resolver o problema que está exposto diante de você. É preciso algo mais, diga algo mais. Então, ele mesmo passa à frente dos irmãos e da família e de todos os seus filhos e se prostra diante do seu irmão por 7 vezes. Mas nós sabemos que Jacó havia ficado lá do outro lado do rio. E quem saiu do rio? Diga Israel. Jacó morreu, diga Jacó morreu. E agora nasceu Israel. Quem nasceu? 2 Coríntios 5,17 diz assim: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida e uma nova vida teve, seu velho homem já morreu. E o que Jacó tinha a ver com Israel? Jacó era o passado, Israel era o presente. Jacó era o passado de engano, de morte, de Israel era o futuro. E o que Esaú tinha contra Israel? Diga nada. Nada. Esaú nem conhecia Israel. Ele conhecia o velho Jacó, mas o velho Jacó já era. Então, esse é o nosso chamado, diga restauração. Nós precisamos dizer para as pessoas que se elas se encontrarem com Jesus, o velho homem dela já morreu. Se você já se encontrou com Jesus, entenda que o seu processo de restauração está em andamento. Talvez primeiro seja uma questão de caráter, de você definitivamente deixar o seu passado no passado, ele está morto. Então, se você era qualquer coisa, pontinho, 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 hoje você não é mais. Por quê? Porque em Cristo você morreu. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Está morto, está enterrado, foi lá para o fundo do mar e tem uma plaquinha lá escrito: é proibido pescar, seu passado foi apagado. Então esse é o primeiro passo da restauração, mas depois ele continua, Deus vai continuando, porque às vezes o nosso passado criou guerras terríveis dentro da nossa própria casa, da nossa família, com nossos irmãos, dentro de lugares onde nós vivíamos, pessoas com as quais nós convivíamos, e agora Deus precisa completar um processo, e esse processo na vida de Jacó era ele retornar e enfrentar o seu passado, e o seu passado tinha nome, era Esaú, mas Esaú não fez absolutamente nada contra Jacó, estou resumindo aqui, porque Jacó morreu, e agora quem vive é Israel. Então repete comigo assim: o meu velho homem já morreu, hoje eu sou nova criatura. Quantos são novas criaturas aqui? Dão glória a Deus, um aplauso ao Senhor Jesus. E como eu disse, esse é o nosso chamado. Gênesis 33, 4 diz assim: e Esaú correu ao encontro de Jacó. Imagina Jacó com medo, ajoelhado, e quando ele vê o irmão está correndo para cima dele. Mas, diga mais, o abraçou, diga abraçou, pôs os braços em volta do seu pescoço, do pescoço do irmão, o beijou e os dois choraram. Porque Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus de restauração. Eu sei que muitos estão aqui nessa noite, casamentos desfeitos, perto do divórcio. E se você está passando por um processo desse, querido, entenda que Deus está trabalhando também na sua vida e no seu casamento.
Deus está trabalhando para que a sua casa seja restaurada, para que o seu relacionamento com seus pais seja restaurado. Deus é um Deus de restauração. Deus é o Deus de Betel, é o Deus da restauração da vida, da restauração do caráter, da restauração da família. E eu quero declarar sobre a sua vida, sua família será restaurada. Quem diz amém? E ali eles seguiram em paz. Mas às vezes, mesmo depois de nós passarmos lá pelo Val de Jaboque, pelo riacho, de termos o nosso Peniel, de termos visto Deus face a face, nós erramos de novo. Às vezes nós cometemos erros novamente, todos nós vamos errar. O fato de sermos novas criaturas não nos impede de cometer erros e de cometer pecados. Mas Deus, diga assim, Deus já preparou uma rota de ajuste. Deus tem uma rota para ajustar ou para reajustar a sua rota. É como se você colocasse o GPS no seu carro para ir a determinado lugar e de repente aquele lugar houve algum acidente, a estrada foi fechada e o seu GPS vai recalcular a rota. Por quê? Porque por ali você vai ficar preso, mas se você der uma volta, passar por outro caminho, Deus vai te levar, o GPS vai te levar ao seu destino. Assim Deus quer fazer com você. Ele tem uma rota, ele precisa recalcular a sua rota. Então mesmo depois de Peniel, de Jacó ter tido aquele encontro marcante com Deus, né, poderoso com Deus, ele ainda cometia erros. E como isso acontece conosco também, eu quero lembrar vocês, lá do começo, que existia uma ordem sobre a vida de Jacó. Quando você terminar o seu processo, você precisa retornar a Betel. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, retorne a Betel. Esse é um problema que muitas pessoas passam e não conseguem compreender. A semelhança de Jacó, procura uma rota errada. Por quê? Porque não querem voltar a Betel. Porque em algum momento da sua rota, eles se reencontram com o seu passado, com seus erros, com seus vícios, enfim, com seus pecados, sejam lá eles quais forem. E quando isso acontece, eles ficam envergonhados. Então o que eles querem fazer? Eles querem recomeçar em outro lugar. Mas Deus não disse isso. Deus disse, retorne a Betel, retorne ao lugar da sua aliança, retorne ao lugar aonde eu me revelei a você. Esse é o lugar da rota que Deus preparou para quando nós errássemos. Vamos ver a história de Jacó, como isso funcionou. Quando eles saíram dali, Esaú estava indo para Seir e disse assim, eu vou devagarzinho com vocês e vou acompanhar essa caravana para protegê-los. E Jacó, ardilosamente, porque ele ficava com medo de Esaú em algum momento se arrepender daquele perdão e resolver se voltar contra ele. Então Esaú disse, deixa eu ir contigo. E Jacó disse, não, eu tenho crianças pequenas, eu tenho animais, gado miúdo, né? A passada forçada vai maltratar os meus animais, pode ir na frente, eu vou atrás de você. Então Esaú disse assim, não, então pelo menos deixa eu colocar alguns homens aqui para proteger vocês. Não precisa, fique em paz, eu vou te alcançar. Ele começou muito bem, ele não tinha que seguir Esaú para a casa dos seus pais, ele precisava voltar a Betel, mas ele fez isso, diga não. Ele foi para outro lugar chamado Siquém, e lá foi estabelecer a sua tenda, mudou a rota, desviou daquilo que Deus havia dito para ele quando teve o seu primeiro encontro e resolveu ir para outro lugar. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós erramos a rota, nós nos estabelecemos no meio de pessoas ímpias, e quando nós convivemos com pessoas ímpias, nós estamos sujeitos às situações complicadas e embaraçadas que essas pessoas passam. Sabe, o Instagram é revelador. Depois disso nós vamos ser bloqueados, né? Vamos bloquear pastor aqui, adoidado. Porque a gente vê coisa no Instagram de doido. A pessoa estava arrasada e vem para Jesus, e tem uma nova vida, tem um encontro, passa por Peniel, vê Deus face a face, aí está uma bênção aqui, e depois por alguma razão, sei lá qual é a razão, você vai olhar a foto. Eu já vi de tudo, no meio do samba, pulando ondinha para Iemanjá, passando por religiões africanas, e batendo essas coisas, e desistidas, e voltando para bebedeira, voltando lá para o bar, voltando para... Meu Deus! Estava indo tão bem, desistiu. Eu quero dizer que o erro da rota é normal, acontece, muitas pessoas erram a rota, mas quando você errar a rota, irmão, não vá se estabelecer no meio dos ímpios,
porque isso vai lhe tirar a proteção, vai tirar a proteção do Deus de Betel, e você vai estar sujeito às suas próprias escolhas. Olha só o que aconteceu com a família de Jacó. Gênesis 34, versículos de 1 a 3, diz assim: certa vez Diná, filha de Jacó e Lia, saiu para visitar algumas moças que viviam na região. Ok, foi fazer novas amizades entre as moças daquela região. Versículo 2, o príncipe daquela terra, chamada Siquém era o nome dele, era o nome da terra, filho de Amor, o Eveu, quando ele viu Diná, a agarrou e violentou, mas depois ficou apaixonado por ela e tentou conquistar a sua afeição com palavras carinhosas. A situação, ela se complica quando nós andamos desprotegidos. A moça estava andando sozinha, passeando no meio das meninas, e alguém agarrou ela e estuprou ela, violentou aquela moça. E aí a gente não quer falar de culpa, nem de condenação, mas quando erramos a rota, nós estamos nos sujeitando a esse tipo de processo na nossa vida. Se Jacó tivesse simplesmente voltado para Betel, sua filha não seria estuprada, porque ele não estaria lá, ele estaria em outro lugar. Ele não teria gasto o seu dinheiro comprando uma terra que já era dele. Ele não teria ido conviver no meio daquelas pessoas. Estou dizendo isso porque assim como foi com Jacó, é conosco também. Às vezes nós erramos rota. Sabe, a pessoa sai do encontro e sai dali entusiasmada, sai dali transformada, mas depois que as suas experiências começam a acontecer e elas têm um desejo, uma vontade de fazer aquilo que faziam antes, porque o velho homem morreu, mas a lembrança da carne continua. Então quer voltar e fica naquela crise e às vezes acaba caindo. E quando cai, ou seja, quando erra, se esconde de Deus. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: nunca se esconda de Deus. Volte para Betel. Betel é o lugar de restauração. É onde a sua restauração foi estabelecida. E o que aconteceu ali? Aconteceu que os irmãos de Diná ficaram revoltados, tramaram uma estratégia de guerra, de vingança, de derramar sangue, e usaram da boa vontade, do arrependimento daqueles homens que queriam retratar o feito, a estupidez, a tolice, a violência, casando-se com ela e fazendo aliança, formando uma aliança com a família de Jacó. E aqueles homens aproveitaram disso e disseram: olha, nós não podemos ter comunhão com pessoas que não são circuncidadas. E aí eles usam um símbolo de Deus, um símbolo de uma aliança, para poder enganar pessoas. E a religião sem conversão não significa absolutamente nada. O erro de desviar da rota, agora muito mais do que uma jovem estuprada, agora também tinha toda uma aldeia dizimada. Toda uma aldeia destruída, todos os homens mortos e todas as mulheres e crianças levadas como escravas dos filhos de Jacó. Por quê? Porque um erro de rota os levou de volta ao pecado. Consequências desastrosas. Repete comigo: erro na rota, consequências desastrosas. Como corrigir? Pergunta para quem está do seu lado aí: como corrigir? Ou o famoso: e agora? O que eu faço? Eu vou responder para você com as palavras de Deus. Diga assim: de volta a Betel. Betel é o lugar, né, onde Jacó teve o seu primeiro encontro. Então Deus estabeleceu ali uma rota de fuga, um caminho de volta. Gênesis capítulo 35, versículo 1 diz assim: Deus disse a Jacó: apronte-se, mude-se para Betel e estabeleça-se ali. Vamos repetir? Apronte-se, mude-se para Betel e estabeleça-se ali. Então vire para quem está ao seu lado e diga assim: fique pronto, volte para Betel, porque ali é o seu lugar. Essa era a ordem de Deus. Ao chegar, continua o versículo, ao chegar construa um altar. Construa o quê? Um outro memorial, um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. Construa um altar, levante um outro memorial, mesmo que você tenha errado a rota, Deus está lhe trazendo de volta. Deus está trazendo você de volta.
Mas Deus também quer trazer as pessoas que você conhece de volta. Deus é o restaurador da sua vida, diz amém. Mas também quer usá-lo como fonte de restauração para aqueles que estão perdidos. Você é um restaurador, você é um restaurado para restaurar. Então ele disse, ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão. Lembra do tempo que você fugia do seu irmão? Eu resolvi esse problema, você errou a rota, agora você volte para casa de restauração. A restauração de Deus está nessa casa, diz amém? Então Deus lembra Jacó, não no sentido de condená-lo, mas no sentido de conduzi-lo de volta. Diga, não condenação. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas se eles erram rota, eles precisam ser reconduzidos. Vamos de novo? Reconduzidos na sua rota. E é isso que nós fazemos, é isso que Deus faz conosco. Talvez seja isso que Deus esteja fazendo com você. Você que está pensando em acabar com o seu casamento, Deus está dizendo, não faça isso, retorne a Betel, retorne à casa de restauração. Não vá procurar outras situações, retorne à minha presença, eu sou a resposta para a sua crise. Você que está desistido do seu trabalho, da sua empresa, você que está endividado e não consegue pagar, sabe? Não vá procurar agiotas, não faça estupidez, procure Deus. Mas Deus vai me dar dinheiro? Deus tem muito mais do que dinheiro para te dar, irmão. Ele tem resposta para a sua vida. Deus é um Deus de restauração. Essa é a casa da restauração. Essa é a casa de Deus. Esse lugar é Betel. Diz amém. Então Deus quer restaurar, Deus quer reconstruir relacionamentos, quer reconstruir vidas, quer reconstruir a saúde. Não desista, não desanime, continue lutando, porque existe uma promessa de cura sobre a sua vida. Isso. Queira mesmo. Gênesis capítulo 35, versículos de 2 a 5, tem a sequência. Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele, joguem fora todos os seus ídolos pagãos, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Como pode? Eles tinham acabado de sair de um cativeiro familiar, eles tinham acabado de passar pelo val de Jaboque. Jacó tinha acabado de ter o seu nome trocado, eles tinham acabado de passar pela experiência mais terrível da vida deles, quando a irmã é estuprada e uma violência descabida acontece no extermínio de uma aldeia completa, e agora Jacó diz assim, joguem seus deuses fora, seus ídolos fora, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Havia ídolos no meio daquele povo, havia pensamentos pagãos no meio daquele povo. Gente, é preciso que nós abandonemos a velha vida. O seu velho homem já morreu. Os seus velhos pensamentos já não têm mais poder sobre você. Você pensa naquilo que você quer pensar. O diabo, ele quer te envergonhar, ele quer lembrar você de quem você era, mas você precisa lembrá-lo de quem você é em Cristo, da sua identidade de restaurado. Diga, eu sou restaurado em nome de Jesus. Versículo 3, Jacó diz assim, vamos a Betel. Mas primeiro vocês precisam vestir roupas limpas. Ou seja, você já tem uma roupa nova, você já tem uma roupa limpa. Deixe o seu passado no passado e viva o futuro que Deus preparou para você. Diz amém. Quando Jesus diz que o diabo ele vem para roubar, matar e destruir, é justamente disso que ele está falando. O pai da mentira, ele vem para enganar e para dizer que isso nunca vai mudar, que essa história nunca vai mudar, que esse relacionamento nunca vai mudar, que a sua vida nunca vai mudar, que você está fadado ao fracasso. E o que nós estamos dizendo aqui é exatamente o contrário. Em nome de Jesus e na autoridade do Deus de Betel, eu digo, Deus quer restaurar a sua vida e tudo aquilo que diz respeito a você. Vista roupas limpas e vamos voltar a Betel. Vire para quem está ao seu lado e diga isso. Vista roupas limpas. Pergunta para essa pessoa, quer voltar? Hoje pode ser uma noite de restauração na sua vida. Hoje pode ser uma noite de restauração na sua família. Está pensando em desistir? Deus está me mostrando que tem pessoas aqui pensando em desistir. Como pensando em desistir? Como assim? Como assim? Parece aquela história, eu gosto muito de lembrar disso. Quando as pessoas da multidão e algumas ovelhas deixavam Jesus,
ele perguntava para os discípulos: vocês querem me deixar também? E Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Não desista, não desanime, não vá procurar resposta em outro lugar. Deus tem a resposta dele para a terra na experiência de Betel. Sabe, lá no passado, as pessoas queriam construir uma torre para tocar o céu, chamava-se Babel, e Deus destruiu aquilo tudo, e Deus estabeleceu um princípio em Jacó. Em Jacó, Deus estabeleceu o trono de Deus, que venha o reino, que venha o céu para a terra. A resposta de Deus está em Betel, não está em Babel. Não é na confusão das línguas, não é na confusão do conhecimento, mas é na revelação de Deus para a sua vida. Ali está a resposta. Deus quer mudar essa história, e mesmo que você não esteja vendo no momento essa coisa prosseguir, prosperar, porque você está vendo o problema, ele parece que está vindo atrás de você, igual um pitbull nervoso. Não se assuste com isso. Deus continua trabalhando. Jacó demorou 20 anos e errou de novo. Deus continua trabalhando na sua vida, e Ele quer levar você de volta para o lugar do seu encontro, do lugar onde você esteve frente a frente com Ele. Diz amém aí, irmão, por favor. Vamos a Betel, onde eu construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações. Volte para o lugar aonde Deus respondeu às suas orações. Não vá procurar Deus em outro lugar, você não vai encontrá-lo lá. Volte ao lugar aonde Deus respondeu às suas orações. Construa ali um novo memorial. Se aquele primeiro foi Betel, se o segundo foi Peniel, Deus agora está lhe dando a oportunidade de restaurar e de construir um novo altar e um novo memorial. Por quê? Porque as suas orações foram atendidas naquele lugar. A Bíblia diz ali: quando você estava angustiado, quando você estava perdido, quando você estava nervoso, quando não via uma solução, Deus respondeu a você, Deus lhe abriu uma porta de restauração. E agora, não desista, não desanime, volte ao lugar do seu encontro com Deus. Diz amém. Glória a Deus. Esse é o convite de Deus, isso é casa de restauração, é Deus querendo trazer você de volta, é nós como casa de restauração buscando pessoas que precisam ser restauradas. E Jacó dizia, diga Deus, Ele tem estado comigo por onde eu ando, desde o momento que eu fiz a oração, que eu estava angustiado, que Ele se revelou para mim na escada, na coluna de fumaça, Ele tem estado comigo por onde eu ando. Versículo 4 diz assim: então entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos e as argolas que usavam nas orelhas, e ele os enterrou ao pé da grande árvore perto de Siquém. E quando partiram, o terror de Deus, diga terror, o terror de Deus se espalhou de tal forma entre os moradores das cidades próximas que ninguém atacou a família de Jacó. Diga, o Senhor é quem me guarda. Vamos voltar para Betel. Agora vamos voltar para Betel e deixa essas coisas velhas lá, onde é o lugar delas. Se livre disso tudo e volte a ter um relacionamento pessoal com Deus. Eu gosto do Salmo 91 porque é um salmo de batalha espiritual, e nós temos ali o nosso refúgio, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aí entra o conhecimento, como eu falei hoje de manhã, sabe, as nossas bênçãos estão no mundo, as nossas bênçãos são espirituais, estão nas regiões celestiais. Como é que eu venço isso? Falando, diga falando, declarando a minha bênção, declarando a minha promessa. Por isso o salmista no Salmo 91, no versículo 2, ele diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, é o meu Deus em quem eu confio. Ele, Deus, o meu Deus, me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, me cobrirá com as suas asas e debaixo das suas penas, me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarei seguro. A sua palavra, a sua promessa, repete isso comigo, a sua promessa é o meu escudo de proteção. A palavra de Deus é o meu escudo, Ele me protege, e assim Ele protegeu Jacó no retorno para Betel. Jacó errou, eu não estou dizendo que você não tenha errado, mas eu estou dizendo que Deus não desistiu de você, e as experiências que você passou, é para que você se lembre de que Deus sempre esteve do seu lado, nunca te deixou, nunca te abandonou. E aí o salmista lá em 91 diz assim: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Por quê? Porque o meu lugar é
o esconderijo do Altíssimo. É de volta ao lugar da minha aliança. Deus está chamando você de volta ao lugar da sua aliança. E eu quero completar com Gênesis capítulo 35, versículos 7, depois 9 a 10. Gênesis 35, 7 diz assim: e Jacó construiu um altar ali e chamou o lugar de El-Betel. Diga El, Deus. Diga Bet, casa. Diga El, Deus, ou seja, Deus, casa de Deus. Voltando à casa de Deus, trazendo de volta a presença de Deus. Então você vê que nessa história de restauração, 3 marcos foram estabelecidos. Diga Betel. Quando Deus apareceu para ele, disse para ele: eu vou estar contigo, não te deixarei, até que você volte a esse lugar. Farei uma obra de restauração na sua vida. E ele partiu, e passou por 20 e tantos anos de muita luta, de muita guerra, mas Deus nunca o deixou, até que ele precisou ter o seu caráter mudado, e Deus o visitou lá em Peniel, no Val de Jaboque, lutou, permitiu que Jacó lutasse, até que a sua bênção fosse revelada a ele. E quando ele atravessa aquele rio, ele não é mais Jacó morreu, agora ele é Israel. Ele restaura a família, restaura o relacionamento de Jacó com Esaú. Deus é um Deus de restauração familiar. Mas aí depois disso tudo, Jacó errou de novo. Sabe, Jacó errou de novo. Por quê? Porque o velho Jacó queria ressuscitar. E eu vou lhe dizer uma coisa: qual o seu nome? Não entendi qual o seu nome? Pois é, não deixa o seu velho, qual o seu nome? Não deixe ele ressuscitar, não, ele já morreu, ele não tem mais poder sobre você. Hoje você é uma nova criatura. Agora olha só, versículo 9 diz assim: agora que Jacó havia regressado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou. Deus quer representar-se a você, Ele quer aparecer novamente, Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer abençoar a sua família, Ele quer abençoar o ministério que você faz parte, Ele quer abençoar o lugar aonde você anda, aonde você vive, aonde você pisa, a planta dos seus pés é um lugar abençoado. Talvez você não veja isso, mas entenda, querido, que no mundo espiritual, você tem uma luz de Deus brilhando sobre você, e ninguém pode deixar de percebê-lo. Os anjos e os demônios sabem muito bem quem é você. Os demônios trabalham contra a sua prosperidade, o seu progresso, mas Deus está trabalhando pelo seu sucesso, pela sua vida e pela sua restauração. Então hoje, diga hoje é um dia de fazer uma escolha. Não escolha a rota errada, e mesmo que você esteja na rota errada, esse é o tempo de voltar. Diga voltar. É o tempo de voltar para Betel. E Deus apareceu para ele de novo. Deus quer aparecer para você de novo. Ele quer lembrar você de novo. Lembra daquele dia que você estava fugindo, não sei do que a sua casa tinha acabado, que tinha desabado tudo, que não tinha mais esperança. Eu lhe fiz promessas, eu ouvi a sua oração, e agora eu quero renovar cada uma dessas promessas. Eu estou dizendo isso sobre a sua vida. E Deus aparece para ele e o abençoa. Diga abençoar. Abençoar de novo. Deus o abençoou de novo. Tem sempre uma bênção nova sobre a sua vida da parte de Deus. Por mais que você lute contra e cometa erros, por mais que o inimigo tente desafiar a sua passada, por mais que você não consiga, na sua expectativa, na sua experiência, está rompendo, Deus está do seu lado. No versículo 10, então, Deus diz para ele assim: seu nome é Jacó. Mas ele já não tinha mudado o nome, pastor? Tinha. Mas ele permitiu que Jacó voltasse à tona. E agora Deus diz de novo: seu nome é Jacó. Você ainda está agindo como Jacó, mas você não se chamará mais Jacó. De agora em diante seu nome será Israel. Assim Deus deu a ele o nome de Israel. Eu digo para você hoje, Deus quer dar de novo um novo nome. Um nome de restauração, um nome de cura. Um nome que vem do próprio céu sobre a sua vida como resposta de Deus para você, para a sua casa, para a sua crise, para o seu problema. Às vezes a gente parece que está blindado. Procura se blindar, se esconder da verdade que está acontecendo dentro do nosso coração e dentro da nossa casa. Mas eu quero dizer que Deus já te viu. Deus já viu o seu problema, e hoje Ele está confrontando você com isso, porque mesmo que você esteja no processo de restauração, Ele quer trazer você de volta para casa e para a presença dEle. Quem está comigo diz amém. Sabe, tem gente que está tão perto, mas está tão longe. Tem gente que está convivendo conosco, mas o seu coração está em outro lugar. Deus quer que você, diga você e o seu coração estejam nesse lugar, na presença dEle, para a glória dEle, em nome do Senhor Jesus. Quem pode dar um forte aplauso ao Senhor comigo?
Fica de pé, em nome de Jesus. Eu quero desafiar você. Antes de eu falar com aqueles que entraram aqui e ainda não fizeram o encontro, não passaram lá pelo primeiro Peniel, eu quero desafiar você, irmão. Você, irmão, você que ouviu essa palavra, e Deus me mostrou pessoas e famílias